Então, bom dia a todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos e iniciamos esse nosso momento de oração, rezando juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amares, temer, por nunca cessar de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho, que se encontra em Mateus, capítulo 7, o versículo 6, e depois do versículo 12 ao versículo 14. E Jesus continua os seus ensinamentos, nisso que nós já lembramos, o bloco chamado o Sermão da Montanha. Então, Mateus reuniu nestes capítulos muitos ensinamentos de Jesus que nós poderíamos dizer são verdadeiras pérolas. O Evangelho de hoje até fala justamente disso. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Essa é uma expressão tanto dura de Jesus, mas naturalmente precisa ser compreendida no seu contexto original, quando se utilizava esse modo de falar, cães, porcos, justamente realidades incapazes de acolher a palavra de Jesus e até mesmo com resistência para isso. Então Jesus aqui, de forma muito realista, vai dizer aquilo que muitas vezes é a nossa própria experiência. Quantas vezes nós queremos oferecer coisas boas a pessoas que não querem acolher essas coisas boas. Então, elas demonstram uma certa resistência, às vezes uma falta de capacidade, que no primeiro momento nós poderíamos até pensar que fosse uma realidade natural. Então, por exemplo, você dá um livro a uma pessoa que não sabe ler. Então, até certo ponto é um desperdício. Então, você entregar um livro a uma pessoa que não sabe ler, aquilo será jogar pérolas aos cães. Então, isso nós temos até mesmo uma experiência que se aplica muito bem este modo de falar de Jesus. Claro que o jeito de dizer cães, porcos, claro que isso está tudo dentro de um contexto cultural, mas dizer pessoas incapazes de reconhecerem o valor que aquilo que elas estão recebendo tem e por isso não conseguem usufruir daquilo. Então, a mesma coisa, se você entrega um objeto a uma criança que ainda não tem a capacidade de manusear, o que é que pode acontecer? Ela pode jogar no chão e quebrar. Então, mesmo que a expressão seja um tanto dura, mas nós vemos o realismo dessa expressão de Jesus. E aqui, voltando para o que são essas coisas, são as coisas santas e as vossas pérolas. As coisas santas, nós poderíamos dizer, os dons de Deus, aquilo que Deus nos oferece. E as pérolas, que aqui Jesus qualifica como vossas pérolas, então podemos dizer que são as próprias virtudes humanas, aquilo que é do ser humano como coisa muito positiva. Então, nós estamos diante de um grande desafio, do desafio do discernimento. São Paulo utiliza uma expressão muito bonita quando ele diz assim: dei-vos apenas o leite, porque ainda não eres capazes de algo mais sólido. Então, vejam que nós estamos aqui também num processo dinâmico, não é absolutizar realidades, situações, diz assim, pronto, essa pessoa não é capaz de ouvir uma pérola do Evangelho, porque não tem um determinado nível de conhecimento, de percepção. Mas pode ser que esteja num processo, num processo primeiro
toma o leite e depois pode ingerir algo mais sólido. Então, é o grande desafio do discernimento. É por isso que Jesus fala de uma porta estreita. A porta estreita, que é justamente o dinamismo, entrar, passar. E, portanto, passar por essa porta estreita exige de nós a determinação e também a perseverança. Então, vamos fazer uma comparação. Você precisa entrar num lugar, a porta é estreita e tem muita gente para passar. E se você tira essa conclusão, vou demorar para passar pela porta, porque ela é estreita e ao mesmo tempo só passa uma pessoa, a cada vez. Então você vai desistir disso. Então por isso que passar pela porta estreita exige de nós a determinação que de fato passar por esta porta é alcançar a vida, mas também exige a perseverança, não desistir diante das dificuldades e até da demora de poder passar por esta porta. Essa imagem dos dois caminhos, das duas portas e tudo isso, isso já está presente no Antigo Testamento. Nós temos o Salmo 1, que fala que feliz é aquele que medita dia e noite a lei de Deus. Então veja a perseverança, a determinação. E sem juízo é aquele que se senta na roda dos ímpios, dos zombadores. Já na própria lei, Moisés dizia, diante de vós está a vida e a morte, escolhei, pois, a vida, e assim por diante. Então, na nossa experiência também, nós estamos sempre diante de possibilidades, que são antagônicas. Não é assim, tanto faz e, portanto, você escolhe um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. Não, a questão de passar pela porta, essa porta se abre para um caminho. E, portanto, um caminho que conduz à vida e um caminho que conduz à perdição, como diz o próprio Senhor. E, diante de tudo isso que Jesus ensina no Evangelho de hoje, existe o que geralmente se chama a regra de ouro. E, portanto, está no centro do ensinamento de Jesus. Do ensinamento sobre o discernimento, de não desperdiçar as coisas santas e as pérolas da nossa vida, o discernimento de escolher o caminho que conduz à verdadeira felicidade e rejeitar a porta larga que conduz à perdição. Mas Jesus dá um critério muito concreto, muito prático, para nós vivenciarmos tudo isso. E qual é o critério? É o que geralmente se chama a regra de ouro do Evangelho. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas, ou seja, nisto consiste a prática da Sagrada Escritura, a prática da vontade de Deus e os ensinamentos que regem a nossa vida. Então, esta regra de ouro, ela é a bússola para saber se nós estamos, de fato, fazendo discernimento, se de fato nós estamos escolhendo, ou fazendo boas escolhas para a nossa vida. Então, essa é a regra de ouro, que não é uma novidade. O Antigo Testamento já diz isso, até mesmo no livro de Tobias, numa formulação negativa: não façais aos outros aquilo que não quereis que os outros os façam. Então, é a formulação negativa. Jesus formula de modo positivo: tudo aquilo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então, não é simplesmente não fazer, mas o importante aqui é fazer. E, portanto, esta se torna também para nós a regra, para a nossa conduta, para as nossas decisões, para as nossas escolhas. Fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. E se nós temos o bom senso, nós temos a clareza, que o que nós queremos que os outros façam a nós é justamente o bem. Então, se é o bem, façamos também o bem aos outros. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.